Olá, meu povo! Sejam muito bem-vindos ao canal Pobre Política. O nosso tema de hoje é um tema feliz e triste, né? Tristeza por essa ironia, né? Esse deboche que o Bolsonaro tem com o povo brasileiro. Sempre debochou muito, sempre zombou da nossa cara. É muito difícil, né? Sempre comentei aqui nos vídeos. Em especial hoje trago aqui um tema que repercutiu, né, com a pessoa famosa. Ele debochou, né, ironizou com a cara da Anitta, né? A Anitta fez lives, né, com a Gabriela Priori para saber, né, para ter conhecimento sobre a política, porque ela foi muito sensata, né, humilde em dizer que queria aprender sobre a política, para saber o que um presidente faz, o que um prefeito, o que um governador faz, o que realmente é o dever do político, né? Pra gente, e ela até fez a declaração rebatendo o Bolsonaro, dizendo o seguinte, ó, eu tô aqui, sou aqui humilde, não tive esse tipo de ensinamento na escola, acredito que ninguém tenha tido, né? No ensino público ninguém toca nesse assunto e quis aprender para a gente não entrar de novo, não cair nesse desastre que foi o senhor, né? Voltado ao Bolsonaro, porque o Bolsonaro ironizou, né? Debochou da cara de uma pessoa porque queria, né? Dessa vez a Anitta, mas ele tira, ele debocha com todo o povo brasileiro, sempre debochou, só gosta de governar, só gosta de ser aquele jeito dele, né? Porque tem uns apoiadores que gostam daquele jeitão dele, um jeito. Eu nem sei como é que o pessoal gosta. Um jeito meio. Não sei se é ríspido, um jeito que não quer falar muita coisa, só quer. Aquele jeito dele. Então ele só governa para esse tipo de povo, ou então para as pessoas ricas, né? Principalmente as pessoas que não gostam dele, a oposição. E os pobres ele ataca, ele zomba, ele debocha. Então, dessa vez trouxe aqui esse tema, principalmente para a gente ficar sabendo, né, o que o Bolsonaro anda fazendo, né, suas atitudes, para a gente conhecer a pessoa que ele é, porque com essas atitudes, né, esse tipo de posicionamento a gente vai identificando, né, a gente vai conhecendo a pessoa, porque é muito difícil a gente conhecer uma pessoa distante, né? Saber o que realmente ela é, quem realmente ela é, né? Se ela é uma pessoa boa, se ela é uma pessoa má, e etc, né? As qualidades e os defeitos da pessoa, porque é importante, porque ele como político está nos representando, então precisamos conhecer ele. E mais também trouxe esse tema aqui, para também, como a Anitta, ela deu uma goleada no Bolsonaro, né? Mais uma vez deu uma dentro, ela é sensacional. Ela e a Gabriela Priori, né? Ela incentivar, porque ela diz também que fez essa live para incentivar, já que ela tem muitos seguidores, né? Muitos apoiadores, né? Pessoas que gostam dela. Ela fez essa live para o pessoal também entender. E a gente não cair nesse desastre, né? Que foi esse governo, nos prejudicar muito. Então ela fez pra gente entender, né? Pro público entender. Achei sensacional. Porque essa é a verdade. Todo mundo precisa gostar da política. Todo mundo precisa, apesar da gente, desde criança, né? A gente só vê político, ou político metido em corrupção, sempre tem essa questão da política, né? Compra de votos. Políticos gastam muito dinheiro antes da campanha para depois pegar nosso dinheiro, né, como se fosse um investimento. Sempre teve esses lobbies, né, com grandes empresários, sempre essa espécie de... Sempre foi muito difícil pra gente gostar da política, porque a gente sempre soube, né, a gente sempre teve esse sentimento que político só tá lá para nos enganar, só tá lá para desviar dinheiro, né, desviar do nosso dinheiro, né, dinheiro público, né, que seria para ser alocado em outras coisas. Vai, os políticos só se beneficiam, né? Beneficiam a sua família ou os seus amigos, as pessoas ali que tem interesse nessa troca de favores. Então a gente sempre foi meio que educado, né? Assim, na vida, para não gostar, né? Para ficar longe da política. Mas tem que ser ao contrário. Nós temos que mudar esse viés, né? Essa visão, porque a política é muito importante. Os políticos que entram lá, eles representam o povo. Eles têm que amar o país, eles têm que amar a população.
Porque se deixarmos isso solto, isso a mercê, né, livre, a gente se prejudica muito. É um desastre, né, como está acontecendo agora. E aconteceu várias vezes, né, aí no decorrer da vida, não só como presidente, mas os deputados, senadores, prefeitos, governadores, vereadores também. É muito complicado. Então ela fez nessa live para dizer a importância, com muita humildade, né? Ela chega e diz que não tem vergonha de aprender sobre política, porque na escola realmente não tem aulas, né? Não tem ninguém que lhe ensine como é que é a política. E ela diz que na aula dela, nas escolas públicas, pergunta até pro Bolsonaro, você sabe se tem alguém ensinando política nas escolas? Que não tem. Então ela quis aprender, né, para saber como é que realmente, né, entender um pouco mais de política. Fez essa live uma atitude belíssima, né, para todo mundo assistir. Ela e a Gabriela Priori, que é uma pessoa com bastante entendimento sobre a política, né, a política em geral, assim, grande analista política. Mas é isso, meu povo. Aí chega o Bolsonaro, por sua vez, debochando, zombando. Eu não sei qual é a intenção dele, né? De debochar de uma pessoa, né? De um cidadão que queira aprender sobre política. Ele sempre com essas atitudes, né? Que me decepciona, nos decepciona. Sempre que comenta aqui nos vídeos essa questão do deboche, né? Esse zombamento, zomba, parece que fresca, né? Tira onda com a cara do povo brasileiro. Só governa realmente ali, ele só sabe conversar, só sabe falar para as pessoas que gostam dele, para os fanáticos aí que colocaram a venda aí nos olhos e acham que ele é muito honesto, acha que ele é muito sincero, acha que ele só quer o bem, mas é totalmente ao contrário. Ninguém consegue perceber, né? Ou ainda não conseguiu perceber. Graças a Deus muita gente já mudou, já entendeu quem ele é. Que essa é a verdade, né? Pelos fatos, as atitudes. Por isso que sempre trago aqui esses acontecimentos assim chaves para a gente poder entender. Principalmente assim trago os vídeos aqui para os bolsonaristas, para as pessoas que ainda não viram essa notícia, né? Que ainda não conseguiu, né? Deu tempo assistir, passou batido, né? O dia a dia realmente, o tempo. Mas e para os bolsonaristas entenderem esses fatos, para começarem a conhecer de verdade o Bolsonaro, porque essa é a verdade. Vocês veriam essa repercussão que deu, né, desse deboche para a Anitta. Ela já rebateu, fez um vídeo falando que realmente não estudou na escola, não teve aula sobre política e não tem vergonha nenhuma de ter, e ainda mais para passar para os apoiadores, para os seguidores dela conseguirem entender também, para a gente não cair, para não sermos tão prejudicados, não sermos, né, ter esse desastre que foi esse senhor chamado Bolsonaro, que foi um verdadeiro desastre. Ainda por cima de tudo chegou a pandemia aí, que foi, nós vimos, né, a gestão, o modo dele gerir o país em meio à pandemia, aí que o Brasil sofreu muito, né? O mundo todo sofreu, mas com a gestão, com a má gestão desse presidente, aí o Brasil foi por água abaixo, foi muito complicado. Porque muitos bolsonaristas dizem, mas o vírus é culpa do Bolsonaro, a pandemia é culpa do Bolsonaro. Não, ninguém disse isso. O vírus realmente é um vírus, né? É uma doença, é um inimigo invisível, né? Que veio aí, né? De outro país, realmente aí. Ninguém sabe como, né? Sempre estão estudando cada dia que passa. Sendo que a gestão do Bolsonaro como presidente do país é quem gere o país, é quem nos representa. Ele foi tão ruim que nos prejudicou. Aí nos prejudicou fortemente. E o número de mortes realmente tem que culpá-lo. Porque ele poderia ter agido de outra maneira. Ele poderia ter gostado, né? Ele poderia ter salvado vidas. Que ele foi totalmente ao contrário. Só queria... Eu não quero nem falar sobre isso, porque me deixa triste, né? A maneira como ele agiu desde o começo, as falinhas,
o modo de agir, trocando ministro aí de educação, da saúde, aliás, me desculpem. Aí foi muito complicado, meu povo. Quando chega a vacina, o negacionismo, essa essa onda toda, o remédio, recomendando remédio, dizendo só falava de economia no meio de uma pandemia, né? No meio de um caos aí, onde morrendo milhões e milhões de pessoas aí no mundo. Pelo amor de Deus, foi triste, muito, muito triste. Espero que isso não volte nunca mais, né? Esse inimigo. Espero que, graças a Deus, chegou a vacina. Graças a Deus, o Brasil é um grande produtor de vacina, né? E vamos tentar reagir, né? Ficar reagindo bem a esse nosso inimigo, né? Esse inimigo invisível chamado vírus, que nós já temos um aí que não é, que é visível, né? Tá no meio aí nos representando aí, gerindo o país. Esse senhor que é muito complicado, muito prejudicial, foi muito, né? Nos prejudicou muito. Mas se Deus quiser, vamos lutar, vamos trabalhar, assim como a Anitta fez, Gabriela Prioli também está fazendo. Vamos gostar da política, vamos entender cada vez mais sobre política, para que próximo ano, né, nunca mais isso aconteça com a gente. Colocar, né, a gente dá uma chance, a gente deu uma chance, né, pro Bolsonaro, o povo deu essa chance, mas ele só fez nos destruir, né? Acabou realmente, nos prejudicou. Foi um verdadeiro desastre. Resumindo, foi um verdadeiro desastre. Mas vamos com tudo, que isso vai ter fim. E vamos voltar a ter um governo que olhe para o povo, que ame o povo, ame o país, queira nos ajudar. Principalmente ajudar as pessoas que precisam mais, né? Que dependem, né? Que sobrevivem através do governo. Que é isso que o governo sempre tem que ter em mente, que tem pessoas que dependem de verdade deles, né? Dependem para sobreviver, aquele pelo auxílio, ou seja, na saúde, mas que dependem mesmo só para sobrevivência. Então isso que o governo sempre tem que estar de olho. Essa é a nossa prioridade, a prioridade do país é essa. E com isso, né, nós vamos... Tem as outras prioridades, né? Vai chegando nas outras prioridades. Tá bom, meu povo? Espero que estejam bem. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de todos vocês, meus lindos e lindas. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Se inscrevam, se inscrevam, se inscrevam, se inscrevam. E a gente se encontra amanhã no próximo vídeo.